Oi, crianças! Então, concluímos as atividades então de matemática. Então, vamos agora para as atividades de história, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar o livro didático ainda, tá? Página 15 e 16 e a página 17 e 18 são as atividades que vamos realizar, tá bom? Então, muito bem. Nós estamos trabalhando aí então, desde a aula passada, né, sobre os povos vindos do além-mar, né, para o atual território brasileiro. É a história que conta então dos europeus, a chegada deles então aqui no território brasileiro, certo? Eles chegaram então com as suas embarcações, não é? Vindo então desbravar aí novos continentes, com a ideia, né, de desbravar novos continentes, e nas suas navegações aí se depararam com o território brasileiro. E ao chegar aqui, viram aí um lugar muito bonito, né? Com muitas vegetações, com árvores altas, né? Com a presença aí de quantidade de água na região, de água doce. Então eles viram um pouco aí da riqueza que o nosso território brasileiro oferecia ali naquele momento. Então isso despertou a curiosidade desses europeus. Então resolveram aí desbravar esse território, né? Então dando o nome aí, né, do lugar de Novo Mundo. Por que Novo Mundo? Um lugar novo a ser explorado, certo? Então perceberam que o lugar aqui no Brasil era um lugar muito bonito, era um lugar com grande quantidade de água doce. Perceberam então que o solo era muito fértil, né, devido então à grande quantidade de vegetação que encontraram aqui ao chegar aqui no nosso litoral, que é a vegetação de Mata Atlântica, né, porque eles chegaram pelo litoral do Brasil, então depararam aí com a vegetação de Mata Atlântica, certo? Então viram aí que era um lugar que o clima quente, o clima úmido, muito favorável também para plantações. Perceberam também a presença aí de árvores muito imponentes, né, com árvores aí com grandes resistências, muito favoráveis também para a produção de embarcações e móveis, certo? Então vieram extrair toda essa riqueza aí que ofereciam naquele momento e começaram a exportar para a Europa. Exportaram o quê? O pau-brasil, por ser uma madeira muito forte, resistente, então muito boa para a produção então das embarcações, não é? E de móveis. Perceberam que no interior do pau-brasil há um pigmento vermelho aí que é muito atraente aí para os europeus, não é? Porque isso significa, o tom vermelho é para aquelas pessoas poderosas, né? Principalmente para os imperadores naquela época. Então o pigmento vermelho usaram então para fazer então tingimento, né, dos tecidos aí para fabricação de roupas para essas pessoas de grande poder aí na época, tá? Plantaram também cana, né, para poder produção de cana de açúcar, ou seja, para produção do açúcar, porque na Europa as condições climáticas lá não eram favoráveis para essas plantações, então viram aqui as condições boas no nosso continente, aqui no Brasil, e plantaram então a cana e produziram o açúcar. Também exportaram para a Europa, ou seja, toda a riqueza que encontraram aqui no Brasil com a exploração então dos europeus, no primeiro momento exportaram todo para a Europa, tá? Então é o que aconteceu com a chegada dos europeus aqui no Brasil, tá? Hoje nós vamos falar então o outro lado da moeda. O que isso quer dizer? Muito bem, a gente conhece então o lado dos portugueses, o lado desbravador e corajosos então desses europeus que saíram então ao mar aberto aí em busca de novas conquistas, né? Então a gente conhece esse lado aí dos portugueses, né? Desses europeus aí que vieram então conquistar um novo espaço aqui no nosso continente. O outro lado da moeda é que quando eles chegaram aqui no Brasil, já haviam pessoas aqui que habitavam nessa região, não é? Que são os índios. Então eles são o outro lado da moeda. Como que foi a reação, como que foi a vida dessas pessoas com a chegada desses europeus aqui? Como que eles viram essa situação, como que eles sentiram com isso, o que eles sofreram com essas consequências. Porque até então eram pessoas que chegaram aí da Europa com outras culturas, com vestimentas diferentes, né, com adornos diferentes. A gente vê então nas fotografias aí que os portugueses naquela época vestiam muito imponentes, né, com plumas e penas e tudo aquilo. Então os índios perceberam aquilo e viram pessoas totalmente diferentes chegando na região aqui do Brasil,
certo? Então, o outro lado da moeda é essa daí, a gente vai conhecer a história daqueles que já estavam aqui, como que eles receberam essas pessoas e o que eles sofreram com essas condições aí, né, de uma mudança bem radical aí na vida deles com a chegada desses europeus, tá bom? Então, vamos começar a falar dessa história? Então, vamos lá. Aqui na página 15, já mostra, então, a foto de um indígena, tá? Que é o Cambeba, indígena da etnia Cambeba, tá vendo? Observem para vocês verem aqui. Aqui tem uma lupa, tá? O QR Code aqui é uma lupa. Para vocês observarem aqui, ó, as características desse indígena, como que ele está vestido. Então aqui a gente já percebe que aconteceu mudanças, né? Ou seja, aconteceram mudanças com essas pessoas. Aqui tem algumas ferramentas, a gente vai saber então qual o significado dessa imagem aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então. Na América do Sul, com a chegada então desses europeus aqui, depararam então com esses indígenas que já habitavam aqui. E eles já conheciam muito bem a região, porque são nativos da região aqui do Brasil, não é? Então eles conheciam muito bem a floresta, eles já sabiam como obter alimentos, né, através da caça, das plantações, né, de frutas que eles alimentavam. Então eles já conheciam todas as questões aí favoráveis para a sobrevivência deles aqui no Brasil, né? Porque já eram nativos aqui. Então eles produziam as suas próprias ferramentas, tanto para trabalho quanto para a caça. Tanto aqui nessa foto aqui que vocês veem, eles estão segurando aí a zarabatana, que é um instrumento usado para a caça desses animais, para então se alimentarem. E ele está vestido então com roupas aqui, né, de europeu que data do século XVIII. Tá vendo a roupa que eles estão usando aqui, ó? Essa vestimenta aqui é de um europeu que data do século XVIII, tá? É uma roupa então muito característica deles, tá? Onde possui então esses adornos, estão vendo? Então esse aqui é um instrumento que eles usavam para caçar, que é a zarabatana. Então ela tem um orifício aqui no interior, onde eles colocam a flecha, ó, tá vendo aqui? Para então capturar os animais aí para eles se alimentarem, tá certo? Então, vocês podem usar aqui o QR Code para vocês então usarem aí como uma lupa para vocês observarem com mais proximidade. E falando também da zarabatana, é um instrumento usado até então, tá? Por indígenas que habitam na região da Amazônia, tá? Muitos indígenas ainda usam esse instrumento aqui para caça, tá certo? Então, muito bem. Então, virando a página aqui, já entendemos aí que os indígenas já conheciam o lugar, né? Devido a ser nativos daqui, já sabiam como capturar animais, colher frutas, né? Então, já sabiam o modo de vida que a região oferecia para eles aqui. Na página 16 tem uma foto aí também, uma xilografia, tá? Que são de indígenas, olha para vocês verem. Aqui também tem uma lupa para vocês ampliarem então a imagem para vocês verem com mais detalhes, tá? Então aqui a gente vê foto então de 2 chefes tupinambás com corpos adornados aí de plumas, tá vendo? Isso data então de 1557, tá? É uma xilografia aí que são 2 viagens ao Brasil, de Porto Alegre, tá? Então, é uma foto característica também, uma pintura dos indígenas da época, tá? Da etnia, então, Tupinambá. Muito bem. Vamos continuar falando, então, da história dessas pessoas que habitavam aqui, dos indígenas? Muito bem. Quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi observar o local, ver as riquezas que o Brasil oferecia e logo já escreveram uma carta, então, para o rei de Portugal, né, Dom Manuel, dizendo que falando das características do lugar, que era um lugar onde tinha muitas florestas, um lugar onde tinha uma grande quantidade de água, muito favorável aí então para plantações, né? Colocaram o Brasil lá em cima, né? Por conta das riquezas que nós oferecíamos na época. E o que eles fizeram? Quando chegaram aqui, eles se depararam com a etnia aí Tupinambá, que eram os indígenas que habitavam no lugar ali na época. Tá? O que fizeram então com essas pessoas? Por eles não terem então conhecimento, né, por ser de uma outra cultura, eles escravizaram esses indígenas, tá? Obrigaram a eles então a trabalhar, principalmente nas plantações, tá? Nas colheitas aí também das plantações.
obrigaram a eles a transportar o pau-brasil então para as embarcações para serem exportados para a Europa, tá? Então começaram a desfazer então toda aquela cultura que eles tinham ali, começaram a evangelizá-los, né, na questão aí da religião desses europeus, começaram então a introduzir então o que eles acreditavam, a fé que eles tinham, também começaram a catequizar esses indígenas, tá? E aí aconteceram essas situações aí, então escravizaram, tá? Muitos indígenas, por a questão de ter o primeiro contato com esses europeus, também contraíram doenças porque eles não tinham imunidade nenhuma, não é? Até então eles não conviviam com outras pessoas. Então, com a chegada desses europeus, aconteceu então deles contraírem doenças, tá? Como aqui a gripe e o sarampo, tá? Indígenas também não conheciam essas doenças e tampouco a forma então de curá-las, de tratá-las. Então, com essa questão de contrair doenças, houve também muita morte aí desses indígenas, né? Porque eles não tinham estrutura e nem saúde para se adaptar a essas doenças que chegaram aí com os europeus, tá? Então, houve muita morte aí desses indígenas, desse grupo dos Tupinambás, tá? Então, depois desses contatos com os europeus, alguns indígenas deixaram de seguir os próprios rituais indígenas, isso por conta da catequese, né, que muitos europeus aí vieram com os seus missionários, né, os jesuítas, para catequizar os indígenas. Então, muitos deles deixaram de seguir seus próprios rituais, tá? Mudaram os tipos de vestimentas, casaram-se com europeus, foram mortos em conflitos ou por doenças, e fugiram para o interior das matas. Aqueles que conseguiram fugir, então, dessas situações aí, né, de escravidão forçada, fugiram, então, das doenças e qual dizimaram aí muitos indígenas, né, que mataram muitos deles. Então, fugiram, então, da opressão desses europeus, então, conseguiram fugir, tá? Então, conforme os europeus foram se espalhando por todo esse território brasileiro aí, os indígenas migravam para lugares mais afastados. Isso para proteção deles mesmos, tá? Diante da situação, os portugueses passaram então a trazer africanos para que trabalhassem também como escravizados. Então a gente já viu essa parte aqui falando dos africanos que eles traziam então da África, né, de uma maneira forçada para então trabalhar aqui no Brasil em suas plantações, tá? Então, muito bem. Então, o que aconteceu aí? Os indígenas foram forçados a trabalhar como escravos, né, pegaram doenças, foram mortos, né, devido às más condições de vida, né, devido ao regime forçado ali de trabalhar muitas horas, foram mortos por conta das doenças, então sofreram grandes consequências aí, tá certo? Então, muito bem. Após então a gente falar então sobre a história aí do outro lado da moeda dos indígenas que habitavam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus e diante da chegada deles, nós vamos responder as atividades da página 17 e da página 18, tá? São atividades aí relacionadas ao conteúdo que trabalhamos até então, tá certo? Então, muito bem. Eu aguardo vocês daqui a pouquinho na sala virtual para a gente falar mais sobre esse assunto, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.